Boa noite, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo para mais uma live de domingo. Eu sou Márcio Rodas e me dá, como sempre, muita satisfação receber você aqui para mais uma live de domingo. Hoje o tema vai ser bem interessante, bem legal. Vamos esperar só mais um minutinho que o Hugo, nosso convidado, já vai estar aqui. E nos nossos encontros, né, de domingo, teve a presença da psicanalista Inês Rodrigues com o tema raiva e a psicanálise. Também tivemos aqui a psicóloga Aline Funk com o tema ciúme e amor. Olha, a Aline também deu um show e muito conteúdo, várias dicas. Esteve comigo, né? Também a psicóloga Ivana Carvalho, falando de inveja e redes sociais. Oi, oi, Rosa! O Jorge tá aí também. Boa noite, Jorge. A Rosa tá sempre aqui. Eu também conversei com um psicanalista, que inclusive eu acabei de falar um oi, o Jorge Souza. O tema foi Medos Irracionais. Tive o prazer de fazer uma live com a psicanalista Teca Mendonça. Conversamos sobre o Winnicott, a capacidade de ficar só. Eu recebi também a psicanalista, desculpa, eu recebi a psicomotricista Fátima Limonge, trouxe o tema preconceito e a educação inclusiva na prática. E fazendo um tour, né, artístico, eu conversei com a bailarina e coreógrafa Renata Sanches. Ela trouxe o tema Quando Não Fala, o Corpo Dança. Foi bem bacana também. E depois eu falei também com a atriz e cantora Débora Nunes, com o tema Arte do Espetáculo entre Corpo e Palavras. Hoje o tema é Música no Divã. E estarei conversando com meu amigo e músico Hugo na Metala. Antes de trazer o Hugo, eu quero ler uma frase aqui que é bem que faz muito sentido, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Essa fala é do Dorival Caymmi. E tem mais uma. Onde há música, não pode haver coisa ruim. A música compõe mentes descompostas e alivia obras que nascem do espírito. Esse é da Doroteia e Sancho Panza, Don Quixote. E já que o papo é música, né? Quem fala também, ó, melhor que a música é falar de música. Então eu vou falar aqui. Essa fala é do Gabriel Garcia Marques. Eu vou apresentar aqui um pouco do currículo do Hugo, o nosso convidado de hoje, que eu já vi que ele está aí online. É Hugo Namitala, o nome artístico é esse, né? Ele é músico, cantor, compositor. Ele tem som autoral disponível em plataformas digitais. O Hugo é instrumentalista, cordas, violão, guitarra, contrabaixo, né? Gaita, trompete, piano. Veja, é fero, cara. Artista para trabalhos solos ou em parcerias, duo, trios e bandas. O Hugo tem muita experiência, não vai dar para dizer todas elas, mas uma delas, por exemplo, é voz e violão, que ele toca em pubs, bares, né? Shows com banda, produção de composições autorais, professor de violão e cordas em escola de música. Eu vou. Olha a Débora aí! Oi, Débora! Acabei de falar de você, que você esteve aqui comigo conversando. Eu vou trazer o Hugo aqui para o nosso bate-papo. Oi, Eliane, boa noite. Eliane também está sempre aqui nas nossas lives. Muito bacana a presença de vocês. Eu vou trazer aqui um pouquinho um pouquinho. Vou trazer aqui para a live, afinal, como um pouquinho, se ele é o nosso convidado, né? Vou trazer aqui o Hugo para ele é, conversar aqui comigo nesse bate-papo bem bacana. Deixa eu só localizar o Hugo. Cadê o Hugo aqui? Vai, Débora, vai ser bem interessante. Isso aí. Fica na escuta aí, querida. Oi, Hugo. E aí, tranquilo, Márcio? Tá me ouvindo? Tudo bom, Hugo?
Que legal! Aí a gente aqui numa Eu live. tava esperando para ver como é que ia sair o vídeo, para depois colocar ele aqui no tripé. Deixa eu só. Aham. Pode ir ajeitando. É ao vivo, o pessoal entende que tudo ao vivo a gente faz as arrumações na hora. Fechou. E, Beleza. e não dá para Acho que. não dá para fazer gravar e depois pôr no ar. Tudo ao Aham, vivo. sim. Então, quero começar dizendo que eu gostei do título, hein, cara? Música no divã. Bem-vindo ao meu Eu, divã. eu até preparei aqui, cara. Deixa eu deixar aqui, ó, o Tá no sofá, divã aí, caso Hugo? precisasse, ó, qualquer coisa. Já, pode ser, eu faço toda a Ah, live já tá no assim, cara. divã. Isso aí. Vou ficar bem à vontade, assim, trocando ideia, falando tudo. Bem Qualquer coisa, bacana. se o papo for muito profundo, eu vou para ali. Tá, beleza. Se chegar no momento que já percebeu aí, pode ir lá pro divã. Brincadeira. Ah, Hugo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Eu falei daqui do seu currículo, tem bastante experiência, inclusive em instrumentos, né? Aqui que eu citei alguns. E que você se apresentasse um pouco quem é o Hugo, a pessoa Hugo. A Maria Alice já está na área. Oi, a Maria Alice. Boa noite. O povo está chegando, isso é legal. Bom, na verdade, eu tenho um caso de experiência aí que você viu no. Eu te mandei o currículo, né, que você pediu, e eu coloquei bastante coisa. E eu acredito que tudo que eu coloquei, cara, na verdade, se fez em 3 anos só, que são os 3 anos que eu tô realmente só concentrado na parte musical. Até 2018, eu estava trabalhando como engenheiro. Foi mais ou menos quando eu tinha uns 32, 33 anos, que eu decidi que vou fazer umas coisas que eu goste mais, assim, com a minha vida, independente de quanto dinheiro eu vá ou não ganhar, sabe? Qual renda que eu vou ter. Porque no final das contas a gente olha para trás e a gente vê o que a gente aproveitou, que diferença que a gente fez e o que a gente curtiu de verdade, sabe? Fazer. E quando eu cheguei Aham. nesse nível de maturidade, de começar a enxergar o mundo dessa forma, aí eu comecei a realmente focar no que eu realmente queria fazer da vida, sabe? Então, por mais que pareça em termos de quantidade, talvez, que eu tenha muita experiência aí, na verdade eu estou no meu terceiro ano como músico, sabe? Eu não tenho tanta experiência assim. Embora, enquanto eu trabalhasse como engenheiro, todos os lugares que eu trabalhei, todos os lugares que eu viajei, alguma coisa de música eu estava fazendo. Em algum bar eu estava tocando, eu estava com alguma banda, alguma coisa assim, né, quando era um simples hobby que eu fazia no tempo que eu tinha fora do trabalho. Que era pouco, né? Porque trabalhando como engenheiro, principalmente em obras, assim, que foi uma boa parte, pô, chegava 13 horas dedicadas ao trabalho por dia, assim, sabe? Então, o tempinho que a gente tinha de fora, a gente aproveitava para fazer o que a gente gostava. Então, mas é isso. Resumindo, assim, bem, sim, essa é a parte. Uhum. Que bacana. Tô vendo aqui o Odair, meu amigo, online aqui também, nos assistindo. O meu amigo Marcos Lázaro também aqui. Sejam todos bem-vindos para nossa live de domingo. Bem-vindo, galera. Eu tô aqui com o Hugo na Metala, o músico. E, Hugo, é, quanto tempo você possui uma paixão pela música? Você comentou, falando já de música, né? Desde sempre, cara. Desde que. Acho que essa eu vou pro divã, hein, cara. Vai tratar da minha infância agora. Então, cara. Desde criança, a minha família é muito musical. Se vocês procurarem o meu irmão aí no Instagram, vocês vão ver, Caio na Metala, ele também multi-instrumentista, vive de música, ama. O meu pai toca violão e canta assim em festas, assim, sabe? Tipo rodas de violão. E ele faz isso desde que a gente era muito criança. Então, na verdade, desde antes da gente nascer. Então, assim, desde a minha infância eu já tenho essa influência muito forte, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Minha mãe, assim como ele, cantava junto com ele nas festas, cantava para. Quando a gente era criança, cantava para a gente dormir. Isso, né, com certeza tem uma influência. Parece que todo lugar, desde que eu me lembre, tinha melodia, sabe? Então, sempre tem uma música de fundo na cabeça, a gente fica sempre a gente fica musicalizado, muito novo. Então, eu acho que isso aumenta o nosso gosto, aumenta talvez a nossa influência, a nossa naturalidade para se adaptar, para
para pensar musicalmente. Eu lembro que meus pais que falam isso, né? Eu não lembro direito, obviamente, disso, mas eu acho que eu sabia a letra de Garota de Ipanema quando eu tinha 2 anos de idade, sabe? Inteira, assim. Sabe? Eu aprendi a falar, eu já sabia cantar, mal sabia falar, já sabia cantar Garota de Ipanema. Então, esse é o nível de musicalização que eu tenho. E, tipo, né? Fui desenvolvendo, né? Conforme a minha vida foi passando, independente de como eu tivesse. Que legal. A Débora está perguntando se pode fazer pergunta e ela quer saber é, que ritmo que é do seu som. Pode sim estar fazendo E, pergunta, tanto agora, em alguns momentos, ou também no final. eu gosto quando as pessoas elas dizem que elas são ecléticas, assim, né? Porque eu acho que toda música ela tem seu momento, sabe? Vai ter uma pessoa que vai falar assim, ah, eu odeio esse estilo, mas a verdade é que se o estilo não fosse bom ou não tivesse uma demanda, ele não existia, né? Então acho que todo o estilo de música ele vai ter um público, sabe? E eu comecei a sentir, com a experiência que eu tive na minha vida, que todo momento vai pedir um tipo de música e cada música ela vai ter uma quantidade de momentos que ela vai atender. Alguns estilos vão ter menos momentos, eu acho, e outros vão ter mais, assim, isso pode ocorrer. Mas, mas eu, sinceramente, tem alguns estilos que eu escuto menos, vou dizer assim, tá? Eu diria que eu escuto menos música clássica, talvez, do que eu deveria. Eu escuto menos eletrônico, assim, embora o eletrônico esteja em quase tudo, né, que a gente passa hoje. Mas os estilos que eu mais gosto, com certeza, vão ser o rock, o pop, tanto nacional quanto internacional. Eu amo samba, eu amo reggae. Eu gosto muito do estilo alternativo, assim, quando você tem uma mistura deles, às vezes, sabe? Eu curto muito, por exemplo, uma banda nacional que eu gosto muito é o Rapa. E é muito difícil você colocar um estilo no tipo de música que eles fazem, sabe? Na verdade, eu acho que os melhores artistas que eu gosto, eles nunca se apegaram a um estilo único. Eles sempre tentaram vários gêneros, experimentaram uma coisa. Às vezes eles faziam uma música e eles chegaram, pô, isso aqui vai ficar muito melhor nesse outro estilo do que nesse que a gente está acostumado a fazer. E aí aquela música ficava única, sabe? E nossa, eu curto muito quando o artista faz isso. Então, eu diria, esses estilos aí que eu falei são os que eu mais escuto, mas eu tô sempre aberto para experimentar com vários, assim. Então, não sei. A Débora está dizendo que você deve ser muito culto, Hugo. Acho que tanto quanto vocês. Só talvez eu esteja um pouco mais com a cultura focada na música, assim. Mas assim, a cultura é o que a gente tem, né, cara? Tipo, eu gosto de definir, existe vários tipos de inteligência, né? Inteligência acadêmica, inteligência cultural, e sempre que a gente puder absorver cada uma dessas assim é sempre bom. Então, quanto mais a gente se manter, melhor. Mas obrigado pelo elogio, tá? Tipo, Débora aí. A Débora é uma querida, a Débora é cantora também. Ela é Legal. atriz. Pô, depois me Uhum, passa o Insta, não sei, alguma coisa dela para eu acompanhar, ver o trabalho dela. uhum. Maneiro. Sim, a Débora tá aí com a gente assistindo. Show. Ela vai te procurar, sim, com certeza. Beleza. Hugo, o músico já nasce músico? Como que é? Alguns sim, eu diria. Tipo, não que as pessoas que não nasçam músicos não possam vir a ser. Eu diria assim, acho que vem numa teoria que eu tenho, tudo que eu estou falando é minha opinião, tá? Vocês estão abertos a desafiá-las, a discuti-las e tal. Mas é o seguinte, eu acho que existe uma grande diferença entre dom e talento. E quando a gente nasce com uma certa naturalidade, uma certa facilidade para aprender alguma coisa, e seria a parte do dom que você tem, certo? Por exemplo, eu nasci com uma facilidade, uma naturalidade para aprender o violão. E não nasci com uma naturalidade, uma facilidade para jogar futebol, que seja esportes assim em geral, Uhum. talvez. E então eu peguei esse meu dom e eu fui desenvolvendo, depois que eu encontrei ele, em um talento. Então eu diria que se o músico nasce músico, ele pode nascer com essa facilidade, mas se ele não tentar desenvolver para um talento, ele vai ficar só naquele dom que ele tem, né? Assim como em tudo, né? Qualquer outra coisa que a pessoa tentar.
E é engraçado que o dom ele pode servir também de empecilho. Eu conheço alguns amigos meus que com certeza têm um dom musical para alguma coisa, só que às vezes o dom ele te acomoda e você pensa, eu não preciso treinar muito, eu não preciso trabalhar muito, senão porque eu já tenho e tal, já tenho essa Uhum. facilidade. E a pessoa fica ali nisso, enquanto uma outra pessoa que às vezes nasceu com menos facilidade do que ela, treinou, desenvolveu um talento e está acima, sabe? E passa, né? E aí, às vezes, até acorda essa pessoa chega, caralho, eu tenho que desenvolver esse talento logo também, porque, pô, fiquei parado aqui. Então, pode funcionar como uma via de mão dupla, sabe? Às vezes, ela pode te impedir de olhar para frente e querer desenvolver mais, assim. Então, acho que é isso. Eu acho que seria essa uma boa resposta, assim, para nascer músico ou nascer com esse dom. A Karina, ela está dizendo, boa, Hugo. Dom sem treino, sem prática é raso. É isso aí. É bem isso. Bem falado, Karina. Uhum. Hugo, a música leva a pessoa a olhar para dentro? Com certeza. Com certeza. Diria até que pode até fazer, assim como acho, qualquer forma de arte, né? Vamos jogar a música para a parte da arte. Assim como se você olhar para uma pintura, ela pode desenvolver uma coisa em você, ou ler um livro, assistir um filme, assistir uma série, que seja. Até uma novela, pode fazer você pensar diferente, vendo uma certa expressão, uma certa ideia sendo expressada através dessa arte. E é interessante porque vai desde você, pelo menos, no mínimo, entender uma perspectiva, enxergar por um outro ponto de vista, normalmente da pessoa que escreveu a música, né? Até o ponto de você, às vezes, ter uma epifania, sabe? Tipo, nossa, aproveitar que eu mencionei o rap, então, tem umas músicas do rap, não sei se vocês já escutaram, que você presta atenção na letra, tipo, a própria adaptação deles de Hey Joe, do Jimi Hendrix, se você parar para escutar, perceber o diálogo que tem na letra ali entre no caso, acho que seria um traficante, né, tentando defender a área dele, só que você olhando do ponto de vista do cara, que você vê que o cara não está fazendo porque ele nasceu mal, ele está fazendo pela necessidade, então você já começa a enxergar por outro ponto de vista. Ou quando você pega o que sobrou do céu mesmo e você consegue entrar dentro da música e ver exatamente o que o compositor, que eu não sei exatamente, eu acho que a banda do Rapa, todos eles escreviam a música, todos eles participavam. E o que realmente ele quis mostrar para você, de falta luz, mas era dia, e o sol invadiu a sala, e a TV virou um espelho, refletindo o que a gente esquecia, então a gente começa a perceber o que a gente está esquecendo, que a gente está alienado dentro de uma TV, e hoje em dia mais ainda por causa do celular. Então, sabe, eu acho que, principalmente nas letras, tá? A melodia ela só ajuda a gente a absorver. Ela, claro que a melodia é importante, tá? Não estou desmerecendo a melodia, muito pelo contrário. Eu acho que eu amo até mais a melodia do que a letra. Mas nessa parte de passar uma mensagem, não vai estar mais explícito do que na letra. E a pessoa realmente parar, olhar com outro ponto de vista, olhar com outra perspectiva. Isso ajuda muito. Eu sempre penso muito nisso quando eu estou compondo uma música, no que cada palavra que eu estou escrevendo vai passar para a pessoa. Quase como se fosse um roteiro de um filme, sabe? Tipo, você não pode se perder. É que nem quando a gente faz redação no pré-vestibular, sabe? Você não pode fugir do tema, você não pode fugir do foco, senão você perde a atenção da pessoa que está lendo, da pessoa que está assistindo. Então, e aí a pessoa, você não vai conseguir passar para esse ouvinte a ideia que você está tentando expressar. Então, respondendo sim. Cara, que resposta longa para dizer sim, né? Quando for sim ou não, Uma sim. resposta ótima, uma resposta ótima. Tá certo. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque a psicanálise também se faz valer disto, de entender, de tentar ilustrar a teoria, seja na música, seja no cinema, seja na dança, seja, enfim, na arte, né? É, O Freud, ele, na época dele, não era música como a gente tem hoje, né? Era música clássica, música erudita, então ele não gostava muito porque ele dizia que aquilo que ele não conseguia entender era muito abstrato. Que ele não consegue entender e transcrever na teoria dele, então ele não se interessava.
Depois teve um outro psicanalista que deu um up, tanto na teoria do Freud quanto na psicanálise, que foi o Lacan, que ele já se interessou mais para o objeto voz. Então, ele ia nos eventos de música contemporânea, só que aí já era uma outra, já não era mais época de Freud, já era quase a época A nossa. música já tinha evoluído, talvez, né? Desenvolvido. A música já evoluiu um pouco, e o Lacan tinha interesse nesse objeto voz. E até, inclusive, ele fala que a voz falada e a voz cantada tem essa, é diferente, a voz falada e a voz, Sim. né? A gente entende também a voz como o superego, a voz do superego, né? Na psicose também, o objeto voz, que se ouve uma voz fora de si. Objeto voz também é importante para a psicanálise. Isso que você trouxe é bem interessante, porque também é um olhar sensível para a arte, né? É bem bacana isso, Legal. né? Sim, sim. Eu gostei, Uhum. na verdade, quando eu aceitei o teu convite para participar dessa live, eu achei muito mais maneiro, principalmente porque eu sou muito fã da psicologia, eu sou muito fã da psicanálise, eu me interesso muito pela sensibilidade de como o ser humano pensa e age dentro desse pensamento, sabe? E isso é uma coisa que eu abordo, inclusive, né, nas minhas músicas, as atitudes que as pessoas têm, às vezes pelo emocional, sem levar em consideração o racional. Provavelmente a gente vai acabar entrando nisso aí, nessas perguntas aí, nesse diálogo nosso. Mas vamos prosseguir aí. Ah, e se eu estiver falando demais, você avisa, tá? Por favor. Tá falando de mais nada, fica à vontade. Aqui é o seu espaço. Você que é o convidado, eu sou o anfitrião, o convidado fica à vontade. Obrigado. A Débora, Hugo, está dizendo, de todas as artes, a música é a primeira que nos toca diretamente. Vai no fundo da alma, nos transporta rapidamente para outro lugar. Os músicos são importantíssimos, com certeza. Muito bem falado, muito bem falado. Aham, mandou Eu, super eu bem, não conseguiria Débora. expressar melhor. Posso usar numa música? Pergunto para ela. Aí, ô Débora, o Hugo tá pedindo aí, ó, direitos autorais. Ah, não, foi muito bem falado, exatamente isso. A importância que a música tem no mundo, né? Ela não pode ser subvalorizada. E em tudo, né, cara? Às vezes você. Tipo assim, eu não vou dizer que toda arte precisa de música, porque, claro, eu já vi quadros lindos que já falavam com a nossa alma também. Eu já li livros perfeitos que eu não precisava de música nenhuma para absorver a ideia que o livro estava querendo passar. Mas, de qualquer forma, você enxerga num filme, por exemplo, que a música muda o filme. Tem filmes que, sinceramente, tem filmes que são 50% música, 50% filme. Um complementa o outro. A música não seria o que era sem o filme não seria o que era sem a música. Tem filmes que eu diria que 80% do que eu gosto do filme é a música. E aqueles 20% assim acaba sendo nada, assim, mas esses filmes normalmente não ficam tão famosos. Mas os filmes que são muito bons, assim, você vai ver que a parte sonora deles, toda o score, que a galera chama trilha, né? Tanto a trilha adaptada, né? Que as pessoas pegam músicas que já existem e colocam, quanto a trilha que o próprio compositor faz para o filme inteiro. Nossa, transforma o filme, muda o filme. Então isso bom, acho que não preciso nem falar, acho que todo mundo tá ligado, né? Isso aí. Uhum. O Jorge falou, mas pulou bem rápido. O Jorge falou que a música é muito importante para a sublimação, que a sublimação que a gente fala é você transformar algo ali angustiante em arte. Uhum, Uma energia de angústia, de com sofrimento, aí certeza. coloca na música, cria algo ali, dá uma via criativa para aquilo. Uhum. O Jorge também é psicanalista. O Marcos Lázaro comentou que sem a música, logo subiu, eu acabei não pegando. Marcos, escreve de novo, que eu não vou enrolar aqui fazendo Enquanto o Marcos, uma coisa que enquanto o Marcos eu não escreve entendi. sobre o que o Jorge Escreve de falou, novo, porque correu lá. enquanto o Marcos escreve, então, o que o Jorge falou aí é muito importante também. É interessante, uma coisa que a gente não percebe, mas que assim, o ser humano, ele minha opinião, mais uma vez, ele é viciado em emoções, né? A gente busca todas elas, tá? A gente não busca só a felicidade, a gente não busca só o carinho, a gente busca também o medo, às vezes, sabe? A gente busca muito medo, a gente busca tristeza, a gente busca sentir todas elas. E é por isso que existem filmes de terror, existem filmes de drama, porque a gente quer sentir.
a gente, independente de qual seja esse sentimento, parece que a gente procura todos eles, sabe? Às vezes a gente acaba viciando num sentimento errado, né? Que às vezes causa depressão, não sei, acho que você vai saber disso mais do que eu, mas o fato de da gente procurar todos esses sentimentos diferentes abre um leque para todo tipo de música, de filme, de livro, de série, de artes que a gente pode oferecer. Por exemplo, por que que uma música triste ficaria famosa? Por que que uma música triste seria tão ouvida? Justamente porque a gente procura essa emoção também. Principalmente quando a gente quer saber que outra pessoa sentiu isso também, a gente quer saber que pessoas entendem o que a gente está passando, entendeu? Então, tipo, exatamente o que ele falou, sabe? Verdade. O Marcos Lázaro escreveu, ó, ele está dizendo, sem a música, o mundo não teria alegria, emoção, né? O Marcos Lázaro é artista, ele é estilista. Ah, maneiro. Ele que está Legal, participando. legal. Ele é um estilista muitíssimo talentoso, muitíssimo conhecido. O cara é fera. Ele manda bem na hora de desenhar, na hora de fazer os vestidos. Bem É bem falado, Marcos, bacana. bem falado. É uma forma bem poética, assim, de colocar o que seria o mundo sem a música, com certeza. Eu não duvido. A Débora está dizendo, Marcos falou que não tem alegria, não tem emoção. Concordo com o Hugo, que a gente busca tristeza, medo, raiva, a gente procura sim. Nossa, eu adorei a cabeça desse músico. Já tem uma fã. Obrigado, Débora. Obrigado. É isso. Que bacana. A Débora é querida, ela é bem gente boa, eu adoro a Débora. A gente se conhece há muito tempo, muito tempo. Parece muito querida mesmo. Quando for a entrevista dela, me avisa, tá? Eu quero assistir. Agora passado teve. Ah, é? Foi essa anterior. Ela fez aqui. Tá, Ela foi bem vou bacana. dar uma olhada. Hugo, a voz e a música pode ser usado como dispositivo terapêutico, já que a gente está nessa vibe aí de Sim, sim. interior, sensibilidade. Exatamente, perfeito. Vamos já, a gente já encaixa nisso aí. Eu acho que sim. Inclusive, eu tenho pelo menos umas. Eu diria que toda música que eu escrevi é uma expressão de alguma ideia que eu tive, que eu tive já pensando assim, nossa, é uma ideia legal que eu quero passar para o máximo de pessoas possíveis. Toda música que eu componho, ela começa assim. Essa ideia de você tentar ajudar uma pessoa através da própria psicologia dela, dentro da letra que você está escrevendo, é uma que me atrai muito. A primeira música que eu lancei é Bad Trip, o nome dela. Bad Trip, inclusive, ela é uma. Bad Trip significa viagem ruim em inglês. E é um termo que eu e meus amigos lá em Niterói, lá no Rio, a gente utilizava para quando alguém entrava numa viagem muito ruim, sabe? Tipo, tava com uma mente negativa, lembrava de alguma coisa que não queria lembrar. E aí a gente olhava para a pessoa que estava assim, chegava, pô, bad trip, cara, pô, bad trip. A gente já sabia que a pessoa estava numa viagem ruim. A gente tentava distrair, focar em outra coisa, sabe? Tipo, então eu coloquei como nome dessa música que é justamente a música é sobre caminhos diferentes que você toma na sua vida e como você ir para o caminho correto, que é muito difícil. Eu gostava de usar como exemplo, antes de começar até a escrever essa música, isso, Bad Trip, Débora, exatamente. E eu tenho um canal no YouTube sim, tá? Acho que ela perguntou isso antes ali. Eu lembro que eu falava com alguma pessoa que estava com problemas assim, sabe? Não estava sabendo direito assim, onde é que estava indo com a vida. Eu falei, cara, olha só, às vezes você tá numa viagem, vamos supor, eu tô aqui em Balneário Camboriú, certo? E eu tô fazendo uma viagem perfeita para Curitiba. Pensa numa viagem perfeita. O clima tá irado, a estrada tá vazia, você tá ali, teu tanque tá cheio, tá tudo perfeito, o clima tá favorável, altas paisagens que você vê, tipo, sabe, tudo dá certo, entendeu? Mas você queria ir para Floripa, saca? O teu destino era pro sul e você tá perfeitamente indo pro norte, sabe? Então, assim, muitas vezes você é enganado pelo quão perfeito o seu caminho tá, mas para um destino que não era o que você queria, sabe? E aí, por eu ter. Eu lembro que quando eu comecei a falar essa ideia para algumas pessoas, as pessoas chegavam, pô, pior, né? Pior que é e tal. E aí é muito difícil você sair de uma estrada perfeita. Você não quer sair, a estrada tá perfeita. Tá tudo na tua vida, tá indo do jeito que todo mundo queria que.
a vida tivesse, só que você não está indo para o lugar onde você quer. Como é que você sai dessa estrada? E aí eu comecei a escrever a Bad Trip por isso. O refrão dela é será livre de medo, justamente, que é tipo um sermão, é para você se livrar do ódio, do medo, para tomar uma decisão racional, mesmo considerando as emoções que você eventualmente vai ter, sabe? Mas na hora de decidir, você tem que tirar o medo, você tem que tirar o ódio, você tem que deixar essas emoções de lado, porque elas são as que vão te manter num caminho perfeito para um destino que você não quer, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu dei um exemplo de uma música, mas eu tento passar um pouco disso, dessa ideia em toda a música que eu escrevo. Na verdade, a principal razão, se eu fosse resumir hoje, a principal razão do porquê eu escrevo música é justamente porque eu lembro que quando eu passava uma ideia dessas, que entra muito na psicologia, quando eu passava uma ideia dessas para algum amigo, alguma amiga, passava assim para alguém, a pessoa parava, refletia e, às vezes, mudava a vida ou tomava alguma decisão. E eu pensei, cara, se eu botar isso numa música e fizer para o máximo de pessoas ouvirem, talvez eu faça uma diferença positiva para mais gente ainda, sabe? É como se você amplificasse as suas intenções, sacou? Se forem boas, está valendo. Então, é isso. Que bacana. Né? E falando de criação, qual a relação entre criação e criatividade em operar música? Já que está dizendo sobre essa forma com que você cria, né? Eu acho que a arte, em geral, qualquer meio da arte que você opte, é o perfeito refúgio para toda a criatividade que você tem embutida em você. E muita gente que não tem esses meios, ela acaba expressando essa criatividade em outros lugares que às vezes não, que vão, e às vezes ela vai ser reprimida por ter expressado. Certo. Então, assim, eu diria que na hora de criar, na hora de exercer a sua criatividade, é muito importante que você escolha um meio certo para fazer isso. Para você desabafar, para você expressar tudo aquilo que você está segurando, sabe? Todas aquelas ideias assim que você quer expressar e tudo que você quer criar em volta dessa ideia. Eu acho que essa parte é complicada, porque nem todo mundo encontra a tempo esse meio de, às vezes, deixar de fazer uma besteira, ou de deixar de fazer alguma coisa, sabe? Que depois se arrepende. Então, eu diria que, assim, você tem que saber usar a tua criatividade. Isso é muito importante. Acima antes de você ter pressa em elaborar uma criação, você tem que saber usar a sua criatividade. Você quer saber... É mais ou menos essa pergunta que você fez, Márcio? Pode ser mais específico? Qual a relação entre criação e criatividade em operar a música? É, Mas é isso, sim. mas sim, a criatividade ela é muito importante. Por exemplo, eu o tempo inteiro eu tô pensando em ideias novas, né? Eu acho que todo músico é assim, tá? Tipo, todo músico, com certeza, um músico já tentou escrever música, tá? E toda hora você tem ideias, toda hora vem alguma coisa, sabe? Não importa o quão grande sua criatividade seja, você vai ter alguma ideia, vai vir alguma coisa na sua cabeça. E é muito importante você anotar essas ideias, gravar elas, colocar o máximo possível para você poder depois pegar essas ideias e juntar tudo, às vezes numa música só, numa obra Sim. só, né? Vamos dizer obra, já que se a gente for falar de arte em geral, colocar tudo numa obra só. Às vezes eu tive uma ideia para fazer de uma música que eu tiver, o baixo dela, o contrabaixo dela vai ser assim, dum, 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 desse jeito. Aí eu vou lá e gravo isso. Aí depois eu tenho uma ideia de uma letra. Aí eu escrevo essa letra, beleza. Aí depois eu pego essas duas ideias que eu tive separadas e junto elas duas. E aí eu já começo a exercer toda a criatividade que eu tinha, que eu achei que fosse ser perdida, né? E ainda bem que eu não usei em outras coisas que seriam erradas, e eu estou usando numa criação de uma arte minha, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Que você está perguntando? Não sei. É isso, né? Sim. Tá. Então, Hugo, parece que acontece algumas vezes da pessoa ter medo de cantar e falar em público. Isso já aconteceu contigo? Já com teve que enfrentar algum medo de tocar e cantar em público? com certeza, com certeza. Mesmo que você não tenha o medo, aquele medozaço, você tem um medozinho sempre, sabe? Tem duas formas que eu aprendi de lidar com medo de tocar em público. Medo de se apresentar de qualquer forma, tá? Em público. Pessoas prestando atenção no que você está fazendo e você ter que, né?
falar alguma coisa, mostrar alguma coisa, tem duas formas. Uma delas foi a minha orientadora na faculdade, quando eu fui apresentar meu projeto final, acho que faltando uma semana, assim, eu falei, pô, e se eu ficar nervoso na frente da banca e tal? Aí ela disse, Hugo, olha só, pega uma parte do que você está fazendo, que você esteja fazendo muito bem, que você sabe que está fazendo muito bem e que eu já tenho te elogiado, porque ela é minha orientadora, né? E começa com isso. Inicia com isso. E se você precisar decorar esse início, decore, chega na hora e fala, porque depois que passar esses primeiros 5 minutos aí, você vai estar tranquilo, você já vai estar aliviado. Então eu comecei a adaptar isso em shows, eu pego assim 2 ou 3 músicas que eu sei que estão meio que garantidas e eu já começo com elas. Eu sei que depois dessas 3 músicas eu vou estar mais à vontade e essas 3 já estão garantidas, aí depois eu vou ficar de boa. Esse é um método de encarar o medo. O outro método é você, sinceramente, esse é mais de psicologia, esse você vai gostar, esse você vai poder falar para seus clientes e tal, é você começar a desenvolver um gosto pelo teu medo. Tem uma celebridade famosa, não lembro quem foi que falou, para fazer uma coisa que te dê medo todo dia. Quem é que falou isso? Você lembra disso? Alguém falou isso alguma vez? Falou? Tem uma celebridade, depois eu vou procurar. Fala, faça uma coisa que te deixa com Parece medo. a Oprah falando. Parece coisa da Pode Oprah. ser, mas eu acho que era uma pessoa mais antiga. É... Tá. mais antiga que a Oprah. Pra mim, a Oprah é recente, tá, galera? Eu não sou novo, não. Mas assim, e eu meio que tentei, né, aprender a gostar de ter medo. Porque se você tá com medo de uma coisa, quer dizer que é uma coisa que vai te desafiar, é uma coisa que tá te desenvolvendo, é uma coisa que tá te colocando para frente, assim. Então eu meio que comecei a tentar desenvolver esse gosto pelo medo e de ir em frente quando eu sinto ele. Por exemplo, eu tenho medo de altura animal, muito bizarro. De altura não, de queda, assim, sabe? Mas se eu tô num lugar onde tem alguma coisa que você possa pular, eu fico com medo, mas esse medo só me dá vontade de ir mais ainda. E eu sempre faço, sabe? Porque eu tenho que fazer. Tipo, parece que eu já coloquei na minha cabeça que se eu tiver medo de fazer uma coisa, eu vou fazer essa coisa. Não tem jeito, sacar? Então, bom, essas são as duas formas que eu lido quando eu sinto. Ultimamente eu não sinto mais tanto, né? Eu já acostumei. Mas se eu me ver em uma situação que eu sinta esse medo que você falou, que você mencionou, provavelmente eu vou usar um desses 2 métodos, se não os dois. Isso. Que bacana. Que bacana. Ó, tem aí as 2 dicas do Hugo para você enfrentar o seu medo. Sei. Hugo, o que você considera ser a chave para o sucesso na música? Hum. Então, eu acho que depende da forma que você mensura o sucesso, né? Se for um sucesso financeiro, por exemplo, não é uma coisa que eu realmente esteja buscando na música, sabe? Porque eu meio que já conto como já tive isso quando eu era engenheiro. Então, assim, a razão, justamente a razão de eu ter ido para a música foi para alcançar outro tipo de sucesso sem ser esse. E o sucesso, eu acho que no meu caso, tá? Eu daria isso como dica para qualquer músico, que é o de você mensurar ele aos pouquinhos. Cada pouquinho de sucesso que você conseguir, você já valorizar. Por exemplo, no dia que eu lancei, no dia exato que eu lancei o último single meu, eu lembro que um brother que tocava comigo quando a gente era criança, ele só de ouvir essas músicas que eu postei, que eu distribuí, ele voltou a pegar o instrumento dele que ele tocava, que era um baixolão, um violão que é de baixo, assim, e voltou a tocar e voltou a ser mais ativo no Instagram. Ele meio que se incentivou a voltar ali para, sabe? E assim, eu achei isso irado. Eu pensei assim, caraca, que maneiro, cara. Uma música que eu escrevi fez uma pessoa se sentir assim. Eu até brincava, teve um produtor que trabalhou comigo, logo que eu larguei a engenharia para virar músico em 2018. No início de 2018. Eu comecei a trabalhar com um produtor que a gente acabou se separando, mas esse produtor perguntou para mim qual era o meu objetivo assim com essas músicas. Eu cheguei, cara, eu não quero fazer as melhores músicas do mundo, nem do Brasil, nem nada disso. Mas se eu fizer músicas com mais qualidade, o máximo de qualidade que eu puder fazer possível, pode ser que influencie outras pessoas melhores que eu, que façam melhores ainda.
Então, assim, o meu objetivo é meio que só tentar botar o máximo de qualidade que eu puder nas músicas. A gente teve uma época no Brasil que parecia que a música ganhava mais no grito do que na qualidade dela, sabe? E aí isso é muito ruim, porque a gente vai descendo, vai descendo, vai descendo, até a gente chegar num ponto que, meu Deus, o que eles vão fazer? Isso já não é mais música. E eu sei que eu disse que todo estilo tem seu momento, tá? Mas tinha pessoas que exageravam. Parece que botavam um beat qualquer ali, gritava qualquer palavrão e falava que era música e ganhava no grito. A galera sabia que aquilo ali existia, estava todo mundo escutando. A qualidade de composição mesmo, ela vai se perdendo se você fizer isso. Se você não se ligar na, na, na arte em si, no quanto você pode, no quanto você pode agregar para a música em si. Então você comparava ali, por exemplo, no início dos anos 2000 ali, você comparava com o que você tinha tido de música no início dos anos 90 e, nossa, a gente tinha perdido muita coisa, sabe? E aí eu lembro que eu falei para esse produtor, eu cheguei, cara, se eu conseguir só incentivar alguém a fazer músicas melhores, pelo menos se eu incentivar 10 pessoas a fazerem músicas melhores, pode ser que essas 10 pessoas incentivem 100 depois. Todo mundo já tenha me esquecido, mas eu contribuí um centésimo, um milésimo ali para música brasileira melhorar, não sei, sabe? Aí eu lembro que eu falei uma coisa dessas, eu acho que tipo, tem a ver... Qual era a pergunta mesmo, Márcio? Eu acho que eu me perdi muito aí. Foi isso mesmo? Qual foi? Mas eu tenho outra pergunta para ti. Pode falar. E quero agradecer os coraçõezinhos que a Débora tá mandando aí. Tô vendo um monte de corações aí da Débora pra gente. Tamo Débora, junto, Débora. Quais artistas, ô Hugo, você amaria compartilhar um palco junto? isso é difícil, hein, cara? Isso é difícil. Vivo ou morto? Como é que funciona isso aí? Você que escolhe. Eu acho que quem me conhece já sabe que morto, com certeza, John Lennon, sem dúvida. Se eu pudesse ter 2 minutos de palco com ele ali, a gente tocar qualquer música que ele quisesse, cara. Se ele quisesse. Pô, eu acompanhava em qualquer instrumento, falando sério, cara. O cara, pô, ele pode pegar a guitarra dele, eu dava a minha guitarra para ele tocar e eu pegava, sei lá, um chocalho, cara. Eu ia amar tocar com ele. Mas infelizmente, ele morreu exatamente 3 anos antes de eu nascer, cara. Não tinha nem chance. Pro dia, cara. 3 anos no dia antes de eu nascer. Mas é isso aí. Então, tá boa a escolha? Tá valendo? Ou se quiser alguém vivo, eu posso pensar também, mas é E difícil. quem que é ao vivo? Vamos falar aí, fala Eu aí, qual que é ao vivo? acho que se Chico Buarque estivesse disposto, eu acho que Olha, tocaria com ele fácil também. Eu poderia fazer um pandeiro enquanto ele toca violão e canta. Quem é que não quer, né? Cantar uma música com o Chico, né, cara? Fala sério. bacana. Que música você tem escutado, Hugo? Então, isso é uma das coisas, eu acho que meio mais difíceis, assim, de você tá investindo tanto do seu tempo com música. Que acaba que quase tudo que eu escuto, na hora que eu vou escutar, normalmente você bota uma música para você escutar enquanto você está arrumando a casa, é um som de fundo, né? Uma parada assim. E eu tenho escolhido mais músicas próximas de algum projeto que eu esteja fazendo. Ou eu estou colocando uma música que eu precise decorar para o meu repertório, ou eu estou colocando alguma influência que eu precise para o próximo single que eu vou lançar, entendeu? Então eu tenho escutado muito música para... Por mais que eu goste das músicas que eu estou escutando, elas acabam sendo mais para fins de pesquisa, sabe? A última Que vez legal. que eu realmente escutei bastante coisa, que foi que sem pensar no que isso me agregaria como músico, foi quando eu estava trabalhando ainda na engenharia. E eu lembro que eu estava escutando como ouvinte mesmo, e isso foi muito bom. Tanto que eu sempre paro para considerar como eu era só como ouvinte na hora que eu estou compondo, para saber se eu estou atingindo o que eu quero atingir, né, nas pessoas, né? E eu lembro que eu ouvi muito Soulja, cara. Conhece? Uma banda de reggae, Soldiers of Jah Army? Soulja. É Não, não, Soja que não escreve. conheço. Muito boa, cara. É uma banda de reggae mais recente. Eles têm bastante influência, assim, de Bob Marley e tal, sabe? Mas eles fazem uma coisa um pouco mais cheia, sabe? Com bastante metal. Tem trombone, trompete e saxofone tocando junto, assim, com o reggae deles, sabe? E a composição é muito boa.
E eu lembro que eu escutava isso e era um desabafo também do estresse do trabalho, sabe? Então, se eu fosse escolher hoje a última música que eu escutei, simplesmente por escutar, eu colocaria o Soldier, com certeza. Que legal. Bem bacana. Eu vi no seu Instagram, você criou o Cesta de Pedidos. Como que funciona? Então, foi por um tempo aí que o que acontece? Conforme eu tava postando as coisas no Instagram, assim, mais postando as coisas que eu curtia, que eu queria, assim, algumas pessoas vinham me pedir pra tocar alguma coisa, né? Normal, né? Pô, toca aquela, faz aquela que você fez e tal. Que é a demanda. Tipo assim, é a coisa mais linda do mundo é você ver que existe uma demanda pela tua música, né? Na verdade, pra mim, eu posso só abrir um parênteses rapidinho, Márcio? Claro, sim. Assim, a razão do porquê quando eu vou. Eu escrevo música o tempo inteiro, tá? Mas de cada 100 músicas que eu escrevo, eu diria que 10 ficam boas, 7 ficam boas, ficam do meu agrado, que eu olho assim eu chego, pô, são boas. Mesmo assim, eu não gravo essas 7. Eu só gravo qualquer música se eu tocar ela no voz e violão. Eu já escrevo as músicas para elas ficarem boas no voz e violão também. Eu só gravo elas se eu toquei para alguém e essa pessoa, outro dia, me pediu para tocá-lo de novo. Eu não faço de outro jeito. Por quê? Porque se a pessoa não está pedindo para você tocar essa música de novo, se a pessoa só ouviu a música e falou para você, ah, parabéns, pô, música boa, mas nunca mais pediu ela não tem demanda. Entendeu? Então, assim, quando eu paro para analisar uma música, ela tem que ter essa demanda. Então, a demanda, para mim, é uma coisa muito importante. É uma ferramenta de pesquisa, para mim, como músico, né? E aí, eu lembro que eu percebi essa demanda, que a galera queria, tipo assim, uma pala ali, que não custa nada, sabe? Alguma coisa especial para eles, assim, que eles pediam, que eu podia fazer um vídeo no Instagram e mostrar para eles da minha melhor forma possível. E aí eu falei que eu ia fazer isso nas sextas-feiras, eu ia reservar as sextas-feiras para isso. E eu chamei de Sexta de Pedidos, mas foi um nome improvisado, eu não tenho orgulho nenhum desse nome, tá? Não foi criativo. É... Eu gostei, tanto é que eu trouxe aqui, achei bacana. mas acabou sendo o nome que eu adotei em última hora. E, bom, foi legal. Durou aí uns bons 3, 4 meses, eu acho. Deu fazendo todo o pedido que tinha ficado atrasado. E colocando e marcando a galera que pediu, né? Que eu acho que era a parte mais legal da pessoa, né? Ver que pô, o artista tem que se importar, cara. Tipo, a gente. A razão do porquê a gente é o que a gente é por causa das pessoas que estão gostando da gente, sabe? Não por causa das outras que não conhecem, entendeu? Então, assim, eu me sinto muito bem dando essa atenção, sabe? Tipo, é uma sensação muito bizarra. É melhor do que qualquer renda que você poderia receber, assim. Por isso que eu falo essa parte que o sucesso é relativo, sabe? Se uma pessoa te manda, mesmo que seja um direct, assim, falando assim, nossa, eu adorei aquele post ali, cara, isso aí já valeu minha semana, já valeu meu mês, sabe? Então, tipo, muito louco. Que legal. Hugo, qual a diferença entre músico profissional e músico amador? Hum. Ok, a resposta rápida o profissional, ele exerce como uma profissão e está ganhando dinheiro em cima disso, e o amador, ele estaria começando, né? Nessa resposta rápida, eu diria que todos os meus alunos, no caso, são amadores. Eles estão ali, nenhum deles está pensando numa carreira como músico. Eles só querem, no início, assim, só tocar. Ser feliz tocando, né? Estão mirando serem amadores, né? E, eventualmente, pode ser que eles cheguem, uau, nossa, consegui desenvolver um talento bom nisso aqui, vou ver se dá para ganhar uma grana e tal. Aí, vira profissional. Isso dentro dessa resposta rápida, tá? Agora, tem uma resposta um pouco mais complicada, que eu acho que ela valoriza mais o músico amador, que seria a parte do amar, da paixão pela música. Eu já conheci muitos músicos profissionais que já não gostam mais do que estão fazendo. E estão mais preocupados em, obviamente, tá? E eu entendo e respeito esses valores, que eles estão mais preocupados em colocar comida na mesa e sustentar a família e essas coisas assim. Então aceitam um monte de trampo musical que já não favorece a alma deles, sabe? É mais uma coisa mesmo que eles têm que fazer e receber por aquilo e seguir em frente. Então, nessa hora,
o amadorismo, se você for olhar pela parte da paixão, ela já desapareceu. E o profissionalismo, ele vira uma coisa quase que pejorativa, sabe? Isso é uma análise um pouco mais profunda, assim, eu acho que mais profunda, assim, do que seria a diferença entre o profissional e o amador. E se você conseguir encontrar um equilíbrio perfeito entre esses dois, de você exercer ele como profissão, mas nunca perder essa paixão do amador, eu acho que você está no caminho certo. Você está indo para o caminho perfeito que você precisa. Uhum. Olha, a gente está quase já encaminhando para o final. Passou bem rápido, né? Pô, Passou papo bem bom, né? rápido. Mas eu queria. Passou rápido. E o Instagram ele derruba a live se a gente não. Infelizmente. Ok, Mas eu queria. Eu quero ainda ter tempo de fazer duas perguntas para ti. sem problema. Ó, a primeira, você tem escutado das pessoas, você é músico, mas você não trabalha, somente toca? Essa é boa, né? Cara, pior que não. Eu nunca escutei isso. Ou raramente, não o suficiente para eu lembrar. Mas eu já ouvi amigos meus reclamando disso, sabe? Amigos profissionais, falando, nossa, pô, toda hora eu falo que é música, alguém pergunta, mas você não trabalha, né? Essa é boa, né? Mas eu acho que é porque as pessoas, elas, e corretamente, associam música ao lazer, à diversão. Então é difícil elas considerarem o quanto de trabalho que vai para você realmente fazer uma música, produzir, passar para a galera, o quanto trabalho que leva para você produzir um show, para você chegar, treinar, tudo que envolve aquela parte de você simplesmente tocar e cantar, né? E é certo delas não considerarem. Eu acho que ninguém tem que olhar essa parte do backstage. Isso aí faz parte da nossa profissão. Se a pessoa está perguntando se você não trabalha, se você só toca e canta, quer dizer que os músicos estão fazendo o papel deles certo, porque elas não precisam saber do trabalho que a gente tem, sabe? E... Mas assim, engraçado que comigo, pode ser porque eu tô há pouco tempo, tá? Nesse meio. E porque a maioria das pessoas que eu converso sabem que eu trabalhei como engenheiro, trabalhei quase 10 anos como engenheiro e tal. E quem me conhece sabe que eu meio que sempre dou um jeito de sobreviver, né? Elas sabem que independente de eu estar tocando, de eu estar só na música, alguma coisa eu estou fazendo que é trabalho, né? Que é considerado como trabalho. Eu acho que a pergunta melhor que a pessoa poderia fazer seria tá, mas o que de música você tem feito, né? Quais trabalhos de música, quais projetos você tem feito? Seria a pergunta mais adequada, que aí o músico ele consegue elaborar melhor o trabalho dele, né? A profissão dele. Então, acho que essa é o Verdade. real. E, e falando nisso, Hugo, você já está em seu terceiro single, né? Isso. De sons autorais, Uhum. que você lança, né, e disponibiliza em todas as plataformas digitais. Nesse nosso finalzinho, eu queria que tu falasse a respeito. Hum. O seu primeiro foi o Bad Trip, o Meia Lua, né? E o Good Trip. Isso. O que você traz aí pra gente? O Bad Trip é mais ou menos isso que eu falei mais cedo. É uma música meio que de análise psicológica, a própria música, né? A música. Para começar, quando eu lanço um single, eu não sei se você chegou a ter essa experiência, principalmente nos anos 80 e 90, de quando você comprasse um single de uma música vinha com um lado B da música. Tipo assim, era uma música que era a principal de trabalho e tinha uma outra que lançava que normalmente não ia pro álbum, né, final. E eu tenho lançado meus singles meio que assim, né? E aí, quando eu fui lançar Bad Trip, Bad Trip, na verdade, era uma música que era para fazer parte de um álbum mais extenso. Só que eu já tinha ela, eu cheguei, cara, vou lançar logo e ver como é que é a reação da galera. Tava bem produzida, tava muito, muito bem feito. Eu cheguei, vou fazer isso. Só que aí, quando eu fui colocar no Spotify, né, nessas plataformas digitais aí, eu vi que existia a possibilidade de você lançar ela como single, mas botar mais música nela. Eu cheguei, cara, eu vou aproveitar isso aí. Aí eu pensei, tá, qual vai ser o lado B dessa música? E aconteceu a coincidência de que nessa época eu estava escrevendo uma música chamada Lado B, que é uma música sobre a política de 2018. Na verdade, nosso cenário político-social de 2018.
Se você escutar ela, prestar atenção na letra, você vai perceber que tem muito a ver com isso. E até hoje, tá refletindo bastante essa música na gente aí. Mas aí eu cheguei, tá, perfeita. Primeiro single que eu vou lançar, o lado B vai se chamar lado B. Ótimo, é bom que a galera já se toca já no estilo de single que eu vou estar lançando. Aí depois eu lancei Meia Lua. Meia Lua, na verdade, eu queria lançar duas músicas que eram os dois lados B dela, Novos Ares e Albatroz. Só que eu queria uma músicazinha pop pra jogar nela também. E aí e como eu disse, né, todas as músicas são expressão de alguma ideia que eu tenho. E quando eu lembro que uma das coisas, eu conversei com uma amiga minha sobre o Bad Trip que eu tinha lançado, e ela falou, o retorno que ela deu pra mim foi o seguinte: cara, eu gostei dessas músicas, só que eu achei elas muito complicadas. Não dá pra entender direito o que você quer falar com a letra. Eu, sério, complicada? Não, eu não gostei por causa disso. Parece que você fala muita coisa e, tipo, não entendi e tal. Eu acho que dá pra fazer uma coisa mais fácil, assim. E eu já tava meio que pensando em fazer uma. Eu meio que previ que depois do sucesso do Sol, do Vitor Clay, sabe? Muitos artistas locais da região, principalmente aqui da Praia Brava e de Floripa e de Santa Catarina, iam começar a tentar clonar esse sucesso, sabe? Tipo, iam fazer músicas parecidas. E aí, desde aquela época, eu cheguei assim, cara, eu vou fazer uma paródia disso aí, sabe? E aí eu fiz a Meia Lua. Meia Lua, na verdade, é uma música que é pra ser uma paródia, não é uma música de verdade. Só que ela parece que é para parecer que é um pop, entendeu? É para parecer que é uma música pop. Mas na verdade ela é uma paródia da música do solo do Vitor Clay. E aí eu pude lançar como lado B da Meia Lua as duas músicas que eu realmente queria, que eram Novos Ares e Albatroz. Infelizmente não ficaram tão bem produzidas, mas elas são os demos. Depois, quando eu for lançar um álbum maior com coletânea, eu vou remasterizar elas e vai ficar um pouco melhor. E aí teve a Good Trip. Good Trip são músicas que eu tinha escrito há um tempo. O forrozinho lá da Good Trip, a DR. E aí eu coloquei ali. São músicas bem genuínas mesmo, legítimas, assim. Coisas que vieram dessa cabecinha mongol aqui mesmo. Eu produzi elas e coloquei. E teve uma recepção legal. Todos eles, graças a Deus. Bacana, Eu vou muito fazer bacana. tô preparando agora, trabalhando num quarto single, que é o último antes de eu lançar um álbum com as melhores músicas desses singles. O quarto single vai se chamar Terra Plana. Oh, que legal. Vai ser no final vai ficar Bad Trip, Meia Lua, Good Trip e Terra Plana. Vão ser os quatro singles que eu vou lançar. Aí, Que legal. espero que a galera curte. Hugo, telefone para contato, onde que o pessoal te encontra, É mais fácil que mensagem que você quer deixar. pelo Instagram mesmo, para contatar, tá? Pelo Uhum. direct do Instagram, melhor forma. Se a gente começar a desenvolver o contato, eu posso passar o WhatsApp por ali. E aí a gente troca mais ideia e tal. E eu tenho canal no YouTube, podem seguir. Normalmente, logo depois que eu lanço alguma coisa no IGTV do Instagram, um vídeo mais elaborado, alguma coisa mais longa, eu jogo no YouTube também. Então dá pra. E eu tô pra lançar um clipe também, um clipe acústico que eu fiz da própria Legal. música Bad Trip. Eu acredito que até final de setembro, assim, eu tô lançando ele. Aí vai ser em tudo que é lugar. Vai ser no YouTube, no Facebook, no Instagram. Vou jogar em todos os lugares Qual que que é, curtir. qual que é o seu canal do YouTube? É Hugo na Metala. Felizmente, Ah, Hugo na eu Metala. acredito que eu sou o único Hugo na Metala no mundo. Porque o nome libanês aí, o sobrenome libanês com o nome principal francês, acho que é difícil a galera ter. Então, tipo, Que eu já legal. procurei e não achei, não. Então, Hugo na Metala, tá aí, né? O Márcio Rodas com o Hugo na Metala aí na live. Quiser me procurar, é só digitar essas letrinhas aí, vai dar tudo certo. Legal. Hugo, eu quero te agradecer por ter aceito o meu convite, por ter participado aqui das lives de domingo. Essa live ela vai ficar salva aqui no IGTV, aqui do Instagram, e também lá no meu canal, Márcio Rodas, Psicanalista. Aí, Legal. se alguém quiser assistir também em tela cheia, né, no computador, vai estar lá no canal. Você Márcio, quer dizer mais alguma coisa, sim, Hugo? eu ia dizer, eu que agradeço, tá? Além de uma honra de estar trocando ideia aqui no teu programa. Foi muito divertido, tá? Muito legal trocar ideia sobre essas coisas. E pode chamar sempre que quiser. Tamo junto.
Um abraço, Hugo. Até a próxima. Você que ficou aí nos assistindo até agora, eu quero muito te agradecer por ter participado conosco, se interagido. E acompanhe aí o Hugo, que o trabalho do rapaz é bom. É um talentoso aí com a gente. Muito obrigado, Até pessoal. mais. Um Até abraço. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.